E aí, minha gente, vamos lá. Tá no cabeçalho a descrição dos filmes, qualquer coisa vocês podem tirar a dúvida lá. Mas nós estamos aqui no Frederiksstad Palast, muito bonito, por sinal. Mais um daqueles cinemas tipo Odeon com inúmeros andares. E agora a permissão de falar de alguns dos filmes que nós comentamos ontem, mas não podemos falar, propriamente dito. Não se preocupem, sem spoiler, e vai ser muito bom botar isso pra fora, até porque dois filmes agora que eu tenho a permissão pra falar tem muito a ver um com o outro, se complementam e acrescentam um ao outro. Mas vamos começar a falar pela minha decepção. Eu quero botar isso pra fora. Um dos principais competidores ao Urso de Ouro, que é o La Prière, que em francês quer dizer A Reza. Ele foi exibido hoje de manhã e agora à tarde ele foi exibido, então a gente já pode falar dele. Infelizmente, até o debate que eu cheguei a publicar, para quem viu na minha timeline, existe um drop sobre o debate. E foi perguntado isso a ele, foram perguntadas várias perguntas dos dois lados. Ele tem um lado positivo, mas o lado negativo dele, eu não vou nem dizer que é como uma frase até que o próprio diretor, talvez prevendo que essa questão fosse ser levantada, ele menciona no debate. O filme, com o nome de A Reza, ele fala sobre religião, entre aspas, até tangencia. Mas ele, como o diretor tentou afirmar e se defender, não é um filme religioso. Ele é um filme sobre reza, e reza num sentido maior da reza, de meditação, de concentração, de espiritualidade, de você conseguir focar em algo maior do que você mesmo. Desculpa pelo barulho, gente, mas é porque finalmente vou conseguir ver o Pequena Eva, quer dizer, só Eva, do Benoît Jacot, e isso tudo daqui é a fila para entrar no filme. O palácio está literalmente lotando todos os andares, nesse frio. E deixa eles entrarem que daqui a pouco eu entro também, tem lugar. Mas voltando ao La Prière, essa oração da qual se fala, por que ela é polêmica? E por que alguns abraçaram o filme e outros tantos não necessariamente? E eu não vou entrar aqui em questão de o filme quer catequizar as pessoas ou não quer catequizar as pessoas, porque filme não tem nem sequer que tentar. Mas vamos voltar. O filme trata de jovens em recuperação de tratamento contra o vício das drogas. Isso hoje em dia na França é uma epidemia, cada vez mais os jovens estão mais dependentes químicos e se alastra e se perde e não se fala sobre isso, é um tabu, e não se fala sobre a recuperação. Ok, isso daqui é uma sinopse do filme. Jovens irão para uma casa de recuperação católica cristã, que através dela irá, através de reza, de meditação e de união entre os meninos, a casa de meninos é só de meninos, existe uma outra casa que depois vai ser mostrada depois da metade do filme, só de meninas, o que não vem ao caso agora. Vamos falar sobre linguagem, porque independente desse filme ser um filme religioso ou não, ele me desagradou tanto. Gente, é linguagem cinematográfica. O filme, inclusive, ele se entrega no pôster, tá? Eu nem quero falar spoiler nem nada, mas quem vê o pôster vai saber uma questão a mais que o filme fala. Não vou precisar entrar nisso. Ou seja, o protagonista ele vai ter um dilema de vida que o pôster meio que adianta, se ele vai para esse lado ou não. E não gosto que pôsteres façam isso. Eu acho que hoje em dia tirar a sensibilidade do cinema e da própria surpresa que o espectador pode ter com o filme. Não era necessário, mas tirando o dilema do pôster, que eu não vou falar, quem tiver curiosidade procure o pôster, o problema para mim está na falta de dialética. Como assim? Não estou acusando o filme de não ter dialética em termos de todo filme precisa ter tensionamentos, conflito, né? Toda história ela precisa de uma narrativa que se galgue em cima do conflito para poder ser resolvido. O problema disso não é a falta de dialética aparente. A aparente ela existe, tem ali uma dialética. Ele tem um vício, ele precisa se recuperar, ele de início não é a favor da casa de recuperação e ele vai resistir, ponto. A questão não é essa, a questão é o fato de que a falta de dialética, ou a falta aparente de dialética, ela já foi muito beneficiada por grandes cineastas que conseguiram fazer filmes que tinham visões unilateral do início, aparentemente unilateral do início ao fim, e não eram desprovidos de tensionamentos em sentidos opostos. Como, por exemplo, os filmes do Romer. Tem muita gente que alega que um filme do Romer começa e termina no mesmo ponto, mas a pessoa nunca é a mesma quando ela sai do primeiro ponto e chega no último. Então são tensionamentos que eles são muito sutis, eles não precisam ser multicoloridos, eles não precisam ser gritados para eles existirem e se oporem.
dentro das narrativas do filme, do cinema. O problema com este em particular é que não há conflito nenhum, não há tempo. O cinema é tempo, o cinema é a criação ficcional do tempo. Existem vários tempos dentro de um tempo. A gente entra num filme, ele tem 2 horas de duração, mas ele pode se passar na Idade Média, ele pode se passar no futuro, isso é um tipo de tempo. Ele pode se passar por anos, por um século, né? 100 anos de perdão, esse é outro tipo de tempo. E ele pode enganar o tempo, a memória, a realidade, a nossa percepção. São vários tipos de tempo que nós podemos analisar. O problema é que o filme não tem um tempo crível. Apesar dele ser linear, o tempo que ele dispõe para o desenvolvimento de um personagem não é crível. A partir de cada uma das evoluções dele, quando ele passa a ter um outro tempo, esse tempo que se passa e que pula alguns meses, etc., não conseguem tornar você mais em conexão com o personagem ou entendê-lo de uma maneira que você compreenda o que ele está passando e a evolução que ele dá. Ele dá saltos que não conseguem ser absorvidos pelo tamanho da evolução que se almejaria tentar. O rapaz, ele até está muito bem no papel, ele se esforça, ele é um ator não profissional que foi descoberto e tira-se ali um proveito tipo leite de pedra. Bom, legal. Mas um outro problema é que só ele praticamente é um personagem com desenvolvimento e ainda assim você não tem um histórico pregresso dele, meio como se quisesse dizer que ele poderia ser qualquer um dos jovens ali. Isso acaba prejudicando o filme, porque o exercício da religião pesando em cima dos meninos com a reza, ela tem individualidades. Você não pode dizer que cabe qualquer caso dentro desse caso, porque não é assim. As pessoas acabam, sem querer ou não, embarcando no vício por N razões diferenciadas. E você não ter um contato de identificação piora, tira a prioridade daquele personagem te conectar. Então, só ele, no máximo, mais um coadjuvante tem desenvolvimento de personagem, ainda assim, não necessariamente em termos de bagagem, e você se perde, ou perde mesmo o personagem ou qualquer simpatia por ele. E se isso já não fosse o bastante, o par romântico dele, que eles inventam um par romântico por ele, óbvio que teria que ter isso como fio condutor desnecessário, o filme inteiro escolhe não ter trilhas sonoras, a não ser que elas sejam diegéticas. Alguém tocando um violão em cena, alguém liga um rádio em cena e me bota uma trilha sonora romântica risível nas 3 cenas que o dilema amoroso acontece. Ai, gente, pelo amor de Deus, por favor, não vamos ser óbvios. Desculpa, decepção total, apesar de que eu devo dizer que o debate foi conflituoso, havia pessoas, o debate da coletiva, que reprovaram essas mesmas questões no filme, que o filme parecia querer catequizar. Gente, não acho necessariamente que ele tenta catequizar, apesar de ele também não tomar partidos em relação à religião. Parece uma visão unidimensional que aceita aquilo como uma verdade mor, que tem que funcionar para todo jovem, porque a droga é ruim. Lógico, se a droga é ruim, aquela técnica tem que funcionar igual para todos eles. E a gente sabe que não é assim, não funciona. Então, por favor, não vamos ser ingênuos ou hipócritas. Agora, parece sim... Nossa, eu vi o filme, parecia uma encomenda da Unicef com a United States of Benetton, sabe? Parecia propaganda da Unicef Benetton. Ah, desculpas, ainda mais porque a diversidade dos jovens dentro da clínica, que há na aparência, há jovens de várias nacionalidades, porque a gente sabe que uma das questões mais imprescindíveis da França hoje em dia é a imigração. Então você tem jovens latinos, inclusive, você tem jovens árabes, você tem jovens africanos, dentro da clínica de recuperação, que não tem voz, que não tem nome, que não tem história. Desculpa, cometer um erro desse, e só quem fala, quem sequer tem algum histórico, são os mesmos personagens que se repetem, são o mesmo arquétipo um do outro. Ah, me desculpa, realmente é pedir muito pouco da gente como espectador. Agora, voltando para os 2 filmes que realmente interessam. Eu precisava tirar isso do peito. Vamos lá. Os 2 filmes com uma metalinguagem literária do festival, e os 2 muito bons, são Dovlatov, que a gente mencionou ontem, sobre uma miríade de autores da década de 80 russos que não eram publicados, então eles eram caçados, censurados, e você tem inúmeras questões em relação a isso, porque você inibe uma vida, eles passam a ser párias da própria cultura que eles próprios propagam. Eles são aqueles que estão preservando a história da literatura, das artes nacionais, e aquele país não está falando absolutamente nada sobre esses autores que existem e respiram. Eles estão impedindo que eles possam se inscrever no sindicato de autores na década de 80, quando o comunismo russo já estava abrindo as portas para internacionalmente o mundo.
outras visões, de 80 para 90, e não se podia falar sobre censura, porque não estava mais sob o manto do regime pesado, né? Então, não, isso não é censura, mas era. E eu não estou falando isso como recriminando o comunismo. Eu próprio me considero socialista. Mas a gente fala isso como um sistema opressor que não necessariamente aplica as regras ou as leis de acordo com o melhor benefício para o seu povo. Então, isso é um problema à parte da crença ideológica de cada um. A minha é de esquerda, socialista, mas a gente sabe que existiram regimes comunistas bastante opressores ali dentro daquela forma de pensar. E os próprios escritores, autores que queriam ser publicados, também eram socialistas, comunistas. Seus pensamentos priorizavam e beneficiavam essa linha, né, de raciocínio em suas obras, mesmo não publicadas, mas com muita troca. Existia uma troca muito grande, porque quem virava autor, quem era publicado, não era para ficar rico naquela época. Mas vamos à linguagem. A linguagem do filme funciona muito bem e pode fazer... Eu estou vendo aqui que Samantha perguntou, fala do filme da Laura Bispuri. Não posso, Sam, eu me enganei, inclusive está no cabeçalho que eu não posso falar sobre ele. Ele ainda está embargado, eu não posso falar, desculpa, me perdoa. Mas voltando... Os dois filmes que eu falo de literatura são o do Christian Petzold, que é o Trânsito, e esse que eu falo agora, o Dovlatov, do Alexei Germain Jr., e que é um filme muito interessante. Por quê? A linguagem dele está querendo criticar o conformismo de quem não ia contra o sistema. Porque todos ali, na teoria, eram comunistas. Mas a forma como era aplicada ou era mais justa ou menos justa em relação proporcional à democracia daquele povo. Então, as pessoas que não acreditavam na aplicação justa daquela proporcionalidade, ou desproporcionalidade, na verdade, eram aqueles que estavam sofrendo ante o conformismo do povo que permitia que aquilo acontecesse. Para você aplicar essa regra, o que o diretor fez muito bem aplicado? Em primeiro lugar, excelente escolha de ator, tá? O protagonista é uma revelação, ele lembra um pouco, até fisicamente, mas também em termos cênicos, a forma de interpretação dele, um pouco George Clooney em início de carreira, tipo quando ele saiu do plantão médico e ninguém acreditava que ele ia conseguir fazer carreira. Ele fez, né? Clooney é Clooney. E esse protagonista está muito bem, ele está sendo considerado, inclusive, eu devo acrescentar, um galã no festival. Muita gente está apaixonada por ele, eu acho que todo mundo vai gostar de ver procurar o filme depois em relação a isso também. Mas voltando à arte cênica, ele tem um jeito do Clooney um pouco blasé, aquele olhar para baixo, de ter uma compenetração, uma reflexão distante da cena, como se ele se destacasse, mas ao mesmo tempo ali estivesse presente, sendo absorvido e absorvendo o ambiente ao redor. E isso combina com a escolha do diretor em priorizar planos e sequências. Por quê? Os planos e sequências não são do tipo, eu sou um diretor, nossa, fogo, e eu faço assim aqueles planos de sequência, você não vai acreditar na técnica e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. O plano de sequência dele são várias filmagens bastante simples até, que costumam perpassar vários campos, vários cômodos, vários recintos, e dentro dessa dinâmica, apesar da simplicidade, personagens que saem num cômodo, você continua andando com outro personagem, vai reencontrá-lo 3 cômodos depois de um ambiente, de um recinto. Ele está testando a naturalidade, a naturalização daqueles comportamentos no ambiente, como se eles estivessem agindo normalmente, eu filmando com a câmera pessoas. Estou filmando pessoas, as pessoas estão andando, as pessoas estão falando no telefone, esperando, e elas estão agindo naturalmente. E a gente sabe que essa naturalidade ela é fake, ela precisa de uma encenação, ela precisa de um preparo para poder ser natural. Então, quanto mais encenado, né, para poder ser mais natural, é uma contradição que você pode, só com a magia do cinema, perceber a crítica que o diretor quer fazer ao conformismo. Ele, através da naturalização daqueles personagens que não agem, estão imóveis ou imobilizados à força, ele está criticando o conformismo de um todo, de um coletivo, de um povo, porque esses recintos nunca estão vazios, sempre estão cheios, lotados, de maneira a fazer com que aquele povo pense, nossa, nós permitimos isso, porque nós juntos, nesse cômodo lotado, seríamos mais fortes do que aqueles poucos se impondo. A própria cor do filme é esmaecida para querer também falar sobre a vontade prejudicada. E existe toda uma técnica, tá? O filme lembra em alguns momentos, porque o escritor protagonista também trabalha para ganhar pão, né? Já que ele não é publicado, como jornalista. E como jornalista ele trabalha como crítico. Tem um lance maneiro, metalinguístico conosco, todo mundo se identificou, todo mundo gostou. Em relação a ele fazer a crítica de um filme dentro do filme que homenageava os grandes literários, aí mais uma metalinguagem, da literatura russa, que são interpretados no filme dentro do filme.
E é interessante isso, claro, a gente sente um pouquinho daquele gostinho do filme argentino O Crítico, que ia para um lado romântico, que ia para um lado mais comédia romântica. Esse filme é muito mais sério, ele está falando sobre a economia, o social de uma nação e testando esse limite através da linguagem do cinema. Acho muito bem aplicada. Ficou faltando um quesinho, talvez, para você poder dizer que ela é uma obra, assim, impecável. Eu daria uma nota 4 de 5, eu não gosto da nota, mas só para explicar que para mim faltava aquele quesinho. Mas é o meu quarto favorito até agora. 4, tá? O meu mindinho estava coberto pelo... Eu não fiz isso. 4, ó. Eu sei contar, o mindinho estava coberto. É o meu quarto favorito até agora. Na frente vem eu não posso falar ainda sobre, mas o Filha Minha, né, da Laura Biscuri, diretora também do Virgem Juramentada, se vocês não viram, procurem para ver. O The Real Estate, que eu também... Posso ou não posso falar? Não posso falar ainda, que é um filme sueco maravilhoso. E o do Christian Petzold, que eu acabei de ver, Trânsito. Eu vi numa sessão aberta ao público, foi muito aclamado, foi aplaudido logo que começou a rolar os créditos finais, e quando cessaram os créditos finais ele voltou a ser aplaudido. Para quem não se lembra do diretor, é o mesmo diretor de Bárbara, é o mesmo diretor de Fênix, um dos melhores filmes dos últimos tempos para mim. Fênix, ele alcança uma catarse, inclusive com aquele final, e sem precisar falar muito da história, também é uma metalinguagem, com um livro dentro do filme. É isso mesmo, são 2 livros, um dentro do outro, dentro do filme. E o que acontece? O diretor, ele gosta muito de criar relações ambivalentes, né? Espelhadas, um personagem no outro, e esse mesmo personagem tendo mais de uma identidade, geralmente. Em Fênix você tinha aquela mulher ressurgida das cinzas, e você vê que ela muda de rosto, muda de face, muda de expressão, muda de nome para poder fugir da guerra. Então tem várias identidades dentro de uma mesma coisa, de uma questão. E ela volta porque ela queria tirar limpo a história dela com o homem que ela amava, se ele traiu ou não ela, quando se entregou ela ou não para a guerra, né? Para ser refém da guerra. Porque se passa na Segunda Guerra Mundial, ela era judia, etc. Aqui nós também temos a questão identitária, mais de uma identidade dentro de um mesmo personagem, e o espelhamento com a dubialidade de outros personagens. Estão do mesmo lado, não estão, e etc. Mais do que isso, ele brinca com o gênero noir e confessional, muitas vezes, usando vários dos artifícios que um filme noir tem. Desde a narração em off, desde o gênero detetivesco, a ter que procurar a pessoa, ou pistas para se procurar alguém, ao mesmo tempo a femme fatale, que é a minha única pequena reclamação do filme, que eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele tem chance pelo Urso de Ouro. Se ele não ganhar o Urso, ele talvez ganhe, por exemplo, roteiro, por exemplo, para mim já seria dele, porque o roteiro é superior, inclusive, ao de Fênix, apesar de eu preferir a catarse de Fênix. Quer dizer, não é preferir, eu acho insuperável, eu acho hors concours, mas o roteiro é primoroso. É um filme dentro do filme, quer dizer, é uma história dentro da história, dentro da história, dentro do filme, e tem um primor, um rigor estético, de linguagem sensacional. É daquele, literalmente, que você tira o chapéu. Eu só tiro um tiquinho, só um pontinho dele, já que o Real Estate, pra mim, que eu não posso falar sobre ele, e o Filha Minha, da Laura Biscuri, estão em primeiro lugar empatado, ele pra mim tá em segundo lugar, só por causa desse pequeno pontinho, que é a representação feminina. Caramba, diretores, brothers, manos, por favor, vamos melhorar a representação feminina, gente. Qual é? Você tem grandes atrizes, você tem grandes personagens. Vamos parar de fazer uma mulher cujo único mote, ou motivo, que está ao redor dela é esperar por um homem. E ela não tem mais nada pra fazer da vida, a não sei esperar por esse cara, porque, desculpa, olhem ao redor das mulheres que vocês conhecem. Que mulher ainda está esperando apenas por um homem, não tem muito mais o que fazer da vida. Então vamos lá, minha única reclamação é essa, mas o bom ponto é que o diretor equilibra o jogo, tá? Não é só ela, depois um homem também vai ter que ficar esperando por uma mulher pro resto da vida. Então ele quer mais a ilusão de ótica do que necessariamente a construção narrativa da evolução de personagem feminina. Um homem também vai recair dentro desse arquétipo, digamos que ela recai. Então ele equilibra as forças. Vamos perdoar. Mas o problema é que ela é a única personagem feminina, então a construção fica muito prejudicada por isso. Não é a única, mas é a única principal. Um outro pequeno pontinho só que eu tiro um brilhinho dele é que tem uma outra família ali dentro, uma família inclusive estrangeira, mexicana. Eu acho legal ele ter acrescentado essa representatividade. O menininho está ótimo, excelente, mas a partir de certo ponto ele não desenvolve tanto quanto ou sequer o que ele poderia desenvolver dessa família. Então, assim,
O filme é muito bem estruturado, é melhor não falar absolutamente nada sobre ele. A questão da narração em off é muito brilhante, porque o que ele conseguiu com essa metalinguagem de um livro dentro do filme, é que existe um livro que é lido dentro do filme e existe uma narração em off, como se alguém estivesse escrevendo um livro do filme. Então você não está só vendo o filme, até porque é uma adaptação. Você está ouvindo o livro do filme, com frases maravilhosas. Dá vontade de escrever, claro, vem de um livro, está escrito. Mas dá vontade de escrever a narração em off, de tão bela que ela é, de tão bonita. Eu não teria feito o personagem que ele faz ser o narrador, eu teria feito outro personagem ser o narrador. Mas muito bela, muito bonita, frases lindas, e tá de parabéns pelo trabalho, literalmente. É um roteiro refinadíssimo, muito refinado. E é pura linguagem de cinema, e é isso que eu amo, sabe, gente? Reconhecer isso. Por enquanto, assim, eu daria melhor filme para O Filha Minha, melhor direção ou daria pro Filha Minha ou daria pro Real Estate, talvez pro Real Estate, depois eu explico porquê quando eu tiver desembargado, e melhor roteiro eu daria para o Christian Petzold, sem sombra de dúvida. Ele se superou com essa construção. Só um detalhe, uma curiosidadezinha de nada, mas o protagonista do filme, ele tem lábio leporino, vocês sabem, né, lembram, que é um arquétipo do Joaquin Phoenix, né, ele durante muitos anos, se vocês se lembram dele como vilão em Gladiador, né, com Russell Crowe, do Ridley Scott, ele ainda tinha uma marca mais proeminente, ele fez várias cirurgias, desde então é muito menos perceptível, mas ele é um grande ator justamente por causa disso. Aliás, como eu também acho, melhor não falar dele, porque está sendo acusado de assédio. Não vamos mudar o tema do vídeo, que eu não quero essa polêmica nesse vídeo. Mas o Joaquin, o que eu quis dizer é outra pessoa, não estou falando do Joaquin Phoenix, não, eu ia fazer um paralelo de atores que tiveram que ter uma superação física real para alcançar uma maestria em termos de interpretação cênica diferenciada de outros atores. Joaquin Phoenix também está aqui em Berlim, eu estou doido para entrevistar ele, é um dos meus atores favoritos de vida, com o novo filme do Gus Van Sant, que ainda vai acontecer, ainda vai surgir. Mas o protagonista do Transit também tem isso. A palavra trânsito não é de tráfego, tá? De carros. É trânsito entre países, para exilados. E, como eu disse, não vou falar mais nada para não estragar nada, porque esse filme merece ser reservado. Tá? Vamos ficar só na linguagem. E uma grande homenagem ao cinema no ar. Mas o protagonista, ele tem lábio leporino, e você vê que existe uma interpretação cênica em torno do esforço para compensar o que poderia ser uma falha e não é. Ele é muito bom, inclusive, também nesse quesito e nesse desenvolvimento. Para encerrar, hoje ainda, eu vou estar vendo agora a pequena Eva. Não, vamos lá. Vou finalmente ver o Eva, depois eu falo o que eu acho disso. As pessoas estão rindo de eu estar cantando. E depois eu vou correndo para Bicha Travesti, que é a van premiere, que é aberta, tá? Os filmes brasileiros não estão tendo cabine de imprensa, é aberta para o público, então logo depois que eu sair eu vou poder falar, mas eu vou entrevistar a Linda Quebrada. Uhul! Então, a Linda Quebrada vai estar aqui, e ela teve ano passado, inclusive, com Corpo Elétrico, né? Que também esteve aqui. Vejam, é um filme imperdível, ele avança a cinematografia brasileira, do Marcelo Caldas. E também estava em Meu Corpo é Político, da Alice Riff, um documentário maravilhoso que vem lotando o Brasil. Ele passeou inclusive com o sistema Sesc, que o Marco Fialho levou. Cada sessão dele tem um debate diferenciado e pessoas que reconhecem uma nova identificação graças a essa novo reconhecimento e legitimação dos direitos trans, que eu espero que nós estejamos vivendo para nunca mais haver retrocesso. Então é o Bicha Travesti, e logo depois o novo filme do José Padilha. Já ia falar Zé Padilha como se eu fosse íntimo, né? Não, dele eu não sou. Mas, na verdade, eu até estudei com a irmã dele, foi minha professora, mas ela me é íntima e ele não. Quer dizer, não íntima nesse sentido. Nossa, tá ficando ruim. Deixa eu parar por aqui. Então vai ter o novo filme do Padilha, que vai ser o último da noite depois de Bicha Travesti, o 7 Days in Entebbe, com o Daniel Brum, ator de Adeus Lenin, e que vai estar embargado, então só vou poder falar provavelmente amanhã, mas o Bicha Travesti eu posso voltar para falar. Valeu, gente, beijo, tchau.